Meu bebê nasceu. E agora? O que esperar dele? Você coloca o bebê no berço e ele não fica, parece que tem espinhos. Esse bebê só quer colo, não quer saber de outra coisa. Esse bebê mama toda hora. Será que o meu leite é fraco? O bebê chora por tudo, não sei o que fazer. Esses são muitos dos questionamentos que eu recebo nas minhas consultas. E olha, a gente se prepara para tudo nessa vida, mas para receber um bebê, parece que não é assim tão fácil. Afinal, ter um bebezinho em casa não tem manual de instruções. Você vai aprender no dia a dia. Mas para ajudar nessa fase, é muito importante saber o que esperar de um bebê recém-nascido. E aqui eu vou falar algumas coisas que podem te ajudar a passar por esse processo da melhor forma possível. Imagine que o bebê passa 9 meses dentro da sua barriga, não é mesmo? São 40 ou 42 semanas de gestação, em que o bebê fica dentro do útero, um lugar que é quentinho, escuro, que está sempre sendo ninado, né? Quando a gente se movimenta, esse bebê está sendo balançado, ele está recebendo alimentação, energia, oxigênio durante todo o tempo através do cordão umbilical. Ele está bem apertadinho, se sentindo bastante seguro e acolhido. Quando ele nasce, ele passa por um processo de adaptação extrauterina. Já parou para pensar nisso? Dentro da barriga é algo totalmente diferente de quando o bebê está fora dela, não é mesmo? Então essa fase é um processo difícil para o bebê, porque ele está se adaptando a esse mundo aqui fora. E nós, como mães e também os outros responsáveis que estarão junto com você, precisamos entender o que esperar desse bebê e como ajudá-lo a passar por esse processo de adaptação. Essa é uma fase que a gente chama de esterogestação. Essa é uma teoria, tá bom? Essa teoria vai nos dizer que os primeiros 3 meses do bebê é como se fossem o 4º trimestre de gestação, em que a gente vai proporcionar a esse bebê um ambiente que o ajude a se adaptar. Então, a gente vai proporcionar um ambiente em que lembre o útero da mãe para esse bebê se adaptar aqui fora. Ou seja, esse bebê ele vai requerer bastante aconchego, atenção, necessidade de se sentir seguro. E isso, gente, é colo. Esse bebê vai precisar bastante de colo. E eu recebo muito, mas se eu der muito colo, ele vai ficar mal acostumado, vai ficar mimado. Gente, isso não existe. Há um tempo para cada coisa. E nesse momento, tudo que o seu bebê precisa é se sentir acolhido, é ter colo. Então, você pode dar colo sem peso na consciência para o seu bebê. Ele vai requerer mesmo bastante colo. E muitas vezes você vai colocar ele no berço ou no carrinho e ele não vai ficar. Isso faz parte mesmo. E é até interessante a gente saber que o bebê nasce com alguns reflexos. Por exemplo, ele nasce com reflexo de sucção, então ele vai sentir uma grande necessidade de sugar. Então ele vai querer mamar diversas vezes. Além do que, o bebê ele nasce com o estômago bem pequenininho e que vai crescendo ao longo do tempo. E o leite materno, né, se ele for amamentado, é um leite leve, de fácil absorção. Ou seja, ele vai precisar mamar várias vezes ao dia, de 8 a 12 vezes por dia. À noite também ele vai acordar e vai necessitar de mamar. Um recém-nascido não vai dormir a noite inteira. Não é o esperado para a faixa etária. Então é muito importante que a gente saiba dessas coisas para que a gente já esteja preparado e que a gente possa possibilitar a esse bebê
condições favoráveis, né? Que a gente não fique ali irritado, por exemplo. O bebê, ele vai chorar por tudo, porque é a forma que ele sabe se comunicar, né? O choro do bebê é uma forma de comunicação. Eu costumo dizer que os gatos miam, os cachorros latem e os bebês choram. É isso mesmo, os bebês eles vão chorar. Se o pezinho está coçando, eles vão chorar. Se eles estão com fome, vão chorar. Se eles estão com sede, vão chorar. Se eles estão com frio, vão chorar. Calor, fralda suja, enfim, qualquer coisa vai fazer esse bebê chorar. Porque é uma forma que ele tem de comunicar que ele está precisando de ajuda. Então, você não precisa ter medo do choro do bebê. O importante é você acolher e atender a necessidade desse bebê. No começo pode ser um pouco difícil, porque você não vai saber exatamente o que ele está precisando, do que ele está ali exigindo a sua atenção. Mas você vai descobrindo. Então, eu gosto, né, sempre de falar isso. Dê a oportunidade de você entender aquilo que o seu bebê precisa. Não tente calar o choro dele de imediato, né? Muitas vezes a gente recorre logo, coloca logo o bebê no peito para ele parar de chorar, ou então até mesmo opta por utilizar uma chupeta para calar logo o bebê e que ele fique pare logo de chorar. Só que a gente perde a oportunidade de entender aquilo que realmente o bebê quer. Então, a gente precisa ir eliminando, olha a fralda, ver se a roupinha não está apertada, se tem alguma coisa incomodando, repara se ele mamou já não tem muito tempo e ele está precisando mamar novamente. Então, são detalhes que fazem toda a diferença e que vai também te ajudar a enfrentar esse processo. Os bebês nascem também com um reflexo de Moro, que é aquele reflexo que a gente chama de susto, né? Geralmente a gente fala, nossa, o bebê ele toma muito susto. Isso é um reflexo, tá bom? E esses reflexos, gente, são instintivos, né? Que mantêm esses bebês vivos. Então, ele pode apresentar esse reflexo por diversos momentos, né? Eu costumo dizer que o charutinho, igual esse bebezinho que eu coloquei aqui, o charutinho ajuda bastante, principalmente na hora do soninho, então você coloca ele bem justinho. Mas o importante é o quê? Que esse charutinho, que o bebê não fique enrolado nesse charutinho o tempo inteiro. Então você pode utilizar esse charutinho para acalmar o bebê em algum momento. Você pode utilizar também em algumas sonequinhas, tá? Você pode utilizar para ajudar esse bebê a tirar sonecas. E lembrando que nesse início as sonecas do bebê, elas são muito curtas. Eles podem trocar o dia pela noite, né? Porque eles ainda não sabem o que é dia, o que é noite. Então você pode ajudar o bebê o quê? Dando um passeio de manhã para ele ver a luz do dia, tá? Não é banho de sol, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas que ele tenha contato com a luz do dia. Você vai proteger o bebê do sol, né? Principalmente dependendo do horário. Mas é importante que ele saiba, né? Ele tenha contato com o dia, quando ele está acordado, tá? Quando ele está dormindo, pode deixar tudo escurinho. À noite, então quando o sol se pôr, não acenda as luzes de casa ou acenda minimamente, dê preferência pelas luzes amarelas ou vermelhas. Isso tudo vai proporcionar ao bebê uma boa adaptação. E sobre mamar toda hora, que eu até citei anteriormente, não significa que seu bebê está com fome, tá? Ele chora por diversos motivos. Ele vai mamar porque ele está com fome, porque ele está com sede, porque ele está se sentindo inseguro, precisa de aconchego, porque ele quer sentir ali as batidas do seu coração, quer sentir o seu cheiro. É uma forma de comunicação também. Então, assim, amamentar vai além de nutrir o bebê, né? Ele não nutre só o corpo, mas também os afetos, nutre a alma desse bebê. Então, não se prenda a isso, né? Seja aquilo que o seu bebê precisa, seja porto seguro para ele. E se à sua volta tem pessoas falando, não dá colo não, ai, toda hora esse bebê quer mamar, dá uma mamadeira para ele logo, para encher essa barriga. Enfim, você vai usar
você vai ouvir tantas coisas. Escolha bem aquilo que você quer ouvir, né? Então, escolha bem a sua rede de apoio, se você tiver. Se for o seu companheiro, né, que está ali, converse com ele antes desse bebê chegar, né? Isso é muito importante, que vocês estejam preparados para aquilo que pode vir. No início, os bebês também têm uma grande dificuldade de eliminar as fezes, de eliminar gases, né? Então, eles podem ficar se contorcendo, ser difícil de eliminar esse cocô. Então, você vai precisar ajudar esse bebê fazendo massagem na barriguinha, colocar numa posição favorável para que essas fezes saiam de forma mais fácil. E às vezes pode apresentar cólicas também, né? É aquele choro inconsolável que nada faz o bebê parar de chorar. Então é muito importante a gente estar preparado para essas coisas, porque elas podem acontecer ou não, né? E claro, cada realidade vai acontecer de formas diferentes. Então é importante você estar preparado para quando o seu bebê chegar. Então, se o seu bebê chora por qualquer coisa, você coloca no berço e ele não fica, é um bebê que quer mamar toda hora ele quer ir para o peito, ele se contorce na hora de fazer cocô. E isso tudo são sintomas de um bebê normal. Então é muito importante a gente normalizar isso, né? De achar que bebês não podem chorar. É claro que a gente não vai deixar esse bebê chorando, né? A gente vai atender a necessidade desse bebê, mas ele vai sim chorar para se comunicar. Ele vai querer colo, ele vai querer atenção, aconchego, afeto. É disso que os bebês precisam. Eu costumo dizer que os bebês, eles não precisam de coisas, e sim de pessoas. Pessoas que estejam dispostas a atender às suas necessidades de dar afeto e amor. Agora me conta aqui nos comentários o que você pensava de ter um bebê. Você já tinha refletido sobre esse assunto? É muito importante que você esteja preparada para viver esse momento tão importante que é a chegada de um novo ser.